Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Espero que todos estejam bem e que seja produtivo. Vou agora apresentar aqui o slide para começar. Está dando para ver em tela cheia? Sim, Obrigada. Bom, então, boa noite novamente. A nossa aula de hoje será sobre ecologia. Meu nome é Ana Bruna, eu sou graduanda de enfermagem do 9º semestre. Eu participo do projeto de extensão na faculdade, né, que é relacionado à prevenção de violência obstétrica no parto institucionalizado. Deixa eu só olhar aqui que eu acho que ainda tem gente entrando. Sou membro do grupo de pesquisa GPCLIN e sou atualmente bolsista, né, do Preveste Iguatu. Bom, para a gente começar, vamos falar sobre ecologia, que ecologia é a parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Esse termo, ele foi usado por um zoólogo alemão pela primeira vez em 1866, que vem da junção de duas palavras, oikos, que significa casa, e logos, estudos, que isso quer dizer que é o estudo da casa, ou estudo do hábito dos seres vivos. A ecologia, ela pode ser subdividida em dois tipos, a autoecologia e a sinecologia. A autoecologia é a área da ecologia que está interessada em estudar como cada espécie, seja animal, vegetal, como ela reage separadamente a fatores como do meio ambiente, como clima, vegetação, relevo, e trata-se de um ramo científico clássico com poucos adeptos nos dias atuais. O estudo da autoecologia, ele volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, que ele analisa principalmente o comportamento, seus mecanismos adaptativos e que garantem a sua sobrevivência com o meio. Já na cinecologia, ela também é conhecida como ecologia comunitária. A cinecologia, ela estuda como cada espécie, desculpa, a cinecologia, ela estuda as comunidades biológicas dos seres vivos e os ecossistemas. Tem como foco a distribuição das populações e suas relações ecológicas, seja quantidade, deslocamento, sucessões ecológicas, interrelações entre presas, entre predadores e presas, cadeias alimentares e conceitos relacionados à transferência de energia. Na cinecologia, podemos ver que ela faz uma análise mais ampla, pois ela analisa os grupos dos organismos que interagem entre si com o meio. Existe na ecologia a ecobiose e a alelobiose. Na ecobiose, podemos ver que é a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Já na alelobiose, é a relação entre os seres vivos entre si. Níveis organizacionais em ecologia. A ecologia, como eu falei, é a ciência que estuda as relações existentes entre os seres vivos, a vida e o meio. Ela está organizada em níveis hierárquicos de complexidade, que são esses chamados de níveis organizacionais. E temos o átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Porém, na ecologia, o estudo baseia-se, em geral,
nesses últimos 4 níveis, que são população, comunidade, ecossistema e biosfera. Para entendermos melhor a ecologia, precisamos saber dos conceitos básicos. Dentre eles estão a espécie, que é um conjunto de indivíduos semelhantes, estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente, que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis, como o Homo sapiens. A população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa área em um determinado período, como, por exemplo, a população de ratos em um bueiro em um determinado dia de chuva. Já uma população de bactérias causando amidalite por 10 dias, 10.000 pessoas vivendo em uma cidade, e isso é população. Comunidade ou biocenose é o conjunto de populações de diversas espécies que habitam em uma região em um determinado período. Exemplo, seres de uma floresta, de um rio, de um lago, de um brejo, dos campos, dos oceanos, entre outros. Ecossistema ou sistema ecológico é o conjunto formado pelo meio ambiente físico, ou seja, o biótopo, que é formado por fatores abióticos, como o solo, a água, o ar, mais a comunidade, formada por componentes bióticos, que são os seres vivos, que com o meio eles se relacionam. O habitat é o lugar específico onde uma espécie ela pode ser encontrada. É o seu endereço dentro de um ecossistema, como, por exemplo, uma planta, que ela pode ser o habitat de um inseto. O leão pode ser encontrado nas savanas. O biótopo é uma área física na qual determinada comunidade vive, como, por exemplo, o habitat das piranhas é a água doce, como, por exemplo, a do rio Amazonas ou a do complexo do rio Pantanal. O biótopo do rio Amazonas é o local onde vivem todas as populações de organismos vivos desse rio, dentre elas as piranhas. O écotono é a região de transição entre duas comunidades ou dois ecossistemas. Na área de transição, vamos encontrar grande número de espécies e, por conseguinte, grande número de nichos ecológicos. A biosfera, ela é o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra, e é considerada por alguns, né, o maior ecossistema existente, que é onde é encontrado os seres vivos. Nicho ecológico, né, toda espécie tem seu nicho ecológico, pois ele trata-se do modo de vida, né, que uma espécie vive, se relaciona com esse meio adaptativo, né, que é o seu meio de alimentação, como ela se alimenta, o que representa esse alimento para outras espécies, sua forma de reprodução, seu método de caça e fuga, seus hábitos, se são diurnos ou noturnos. Aqui vemos o nicho ecológico da suassurana, que é uma onça parda. Nela, vemos que o seu meio adaptativo está envolto de alimentação, aspectos reprodutivos, né, hábitos e as suas presas. Outro exemplo que podemos citar é a fêmea do Anopheles, que transmite a malária, que ela é um inseto hematófago, que se alimenta de sangue. O leão, ele atua como um predador, que devora grandes herbívoros, como zebra, antílopes e entre outros. Anteriormente, eu falei, né, o conceito de habitat. Aqui, podemos ver que trata-se de um ambiente físico em que vive uma determinada espécie, como eu falei anteriormente, é o endereço. Várias espécies elas podem compartilhar de um mesmo habitat, mas eles desempenham atividades biológicas diferentes. Portanto, há casos que em um mesmo habitat coexistem diversas espécies ocupando diferentes nichos ecológicos. Como nessa imagem a gente pode ver, né, essa imagem central, vemos o rio, plantas, a cidade, uma casa, e nesse habitat existem várias espécies, vários nichos ecológicos,
como peixes, fungos, anfíbios, insetos, plantas, molúsculos. Fatores bióticos e abióticos. Eles representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Deixa eu só olhar aqui de novo, pode ser alguém entrando. Dá para ver direitinho? Sim. Certo. Então, como eu estava falando, né, os componentes bióticos é toda essa parte viva, né? É as plantas, é os animais, e os componentes abióticos são todos esses elementos que são físicos, químicos, geológicos do ambiente, que eles são responsáveis por determinar o funcionamento dessas comunidades. Como podemos ver aí, né, a água, o solo, o ar, o calor. Transferência de energias entre os seres. Temos seres autótrofos e heterótrofos. Os seres autótrofos são os que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. E seres heterótrofos são os que se alimentam de outros seres vivos, como nós. Os produtores são seres autotróficos, que são os únicos capazes de produzir moléculas orgânicas, biomassa, a partir de moléculas inorgânicas. Essa energia, ela entra na biosfera por meio deles. Já os consumidores são seres heterotróficos, que têm de obter moléculas orgânicas prontas para, a partir deles, conseguir a energia e produzir a biomassa. Podemos ver o exemplo, né, o Sol, que produz a energia também para produtores, seres autotróficos, e consumidores, seres heterotróficos. Cadeia e teia alimentar. Vamos entender melhor. Na teia alimentar, tem uma multiplicidade de relações alimentares que os seres vivos de uma comunidade biológica mantêm. Já na cadeia alimentar, ela é composta de sequências lineares de organismos de uma teia alimentar. Os decompositores, eles atuam na decomposição da biomassa em compostos orgânicos. Aqui, nesse exemplo de cadeia alimentar, podemos ver, né, esses níveis tróficos. A planta, ele é um produtor. O gafanhoto, ele é o consumidor primário. O pássaro, consumidor secundário. A serpente, consumidor terciário. E os fungos e as bactérias são os decompositores. A classificação dos seres vivos na cadeia alimentar. Do hábito alimentar, podemos ver produtor herbívoro e carnívoro, que são o produtor o capim, o herbívoro o grilo, sapo, cobra e sariema carnívoros. No grau de consumo é onde vamos definir como eles são. Se são produtor, se é consumidor primário, secundário, terciário ou quaternário. E no nível trófico é onde vamos ver essa classificação. Em primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico e quinto nível trófico. E são classificados como os decompositores, os fungos e as bactérias. A classificação de onívoros não aparece no hábito alimentar para os animais representados em cadeias, mas somente em teias alimentares. Nessa teia alimentar, podemos ver, né, os produtores, que são as plantas, os consumidores de primeira ordem, que é a zebra, o coelho, o rato, consumidores de segunda ordem, cobra, coruja, raposa, de terceira ordem, a onça, o gavião, e como fungos e decompositores, as bactérias. Nessa teia alimentar aqui, eu quero que vocês classifiquem para mim quem é o produtor, quem é o consumidor primário, secundário e terciário.
Tem diversos exemplos e eu quero que vocês me digam aí. A árvore é produtor, esse cabrito, eu acho, é consumidor primário, o lobo secundário e o leão quaternário. Isso, e como você disse, né, o cabrito tanto ele é primário e o leão ele pode ser também secundário, né, que tirando esse lobo. Então, é isso. A planta, produtor, o ratinho, consumidor primário, a coruja, secundário, o gavião, terciário. Respiração celular. A energia, a fonte de energia para o metabolismo dos animais e plantas provém do processamento de moléculas orgânicas dentro de suas células na respiração celular. Vamos já ver um vídeo para a gente entender melhor como é que funciona. Porém, temos que saber que a respiração celular ela é um processo na qual moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, que é usada pelos seres vivos para suprir as suas necessidades energéticas. O que é respiração? Para muitos, respiração é o processo de inspiração e expiração do ar, que fazemos graças aos nossos pulmões. Isso não está errado, mas o tema dessa aula é respiração em nível celular. Quando respiramos, estamos fazendo uma troca gasosa em nossos pulmões, mandando o gás carbônico para fora do nosso corpo e colocando gás oxigênio para dentro do nosso sangue. Mas para que colocamos o oxigênio dentro de nós? E de onde vem o gás carbônico que jogamos para fora? A resposta dessas perguntas está associada à respiração que fazemos em cada uma de nossas células. E para que fazemos a respiração? Para obtermos energia. A respiração celular é o processo na qual quebramos moléculas do nosso alimento e usamos a energia acumulada nelas para a produção de uma outra molécula, chamada ATP. Ela funciona como uma moeda celular, que ao se acoplar a proteínas, faz com que as proteínas desempenhem atividades. Moeda celular? Como assim? Vou dar um exemplo. Olha essa máquina de venda de chicletes com catraca. Para que o chiclete passe pela catraca, eu preciso girar essa manivela. Mas para isso acontecer, falta algo. Uma moeda. Do momento que colocamos a moeda, a manivela consegue girar e o chiclete passa através da catraca. O ATP seria essa moeda. E muitas de nossas proteínas funcionam como essa máquina. O ATP significa trifosfato de adenosina. Ela é formada por um nucleotídeo de adenina, ou seja, adenina mais um açúcar do tipo ribose, mais um fosfato. E na ponta do fosfato são adicionados mais fosfatos. Se adicionarmos mais um fosfato, ela vira adenosina difosfato. Se adicionarmos mais um fosfato, ela vira adenosina trifosfato. A cada fosfato adicionado, maior é a quantidade de energia acumulada na molécula. Daí, ao realizar alguma atividade que necessite energia, podemos utilizar o ATP, quebrando a ligação entre os fosfatos e liberando energia para a atividade necessária. Portanto, a respiração é feita em nosso corpo para produzir ATP. Ok, mas voltemos à respiração celular. O alimento que digerimos no estômago é transformado em moléculas simples, como a glicose, que tem 6 carbonos. Ela é absorvida no intestino delgado e levada pela corrente sanguínea a cada uma das células do nosso corpo. Similar ao oxigênio, que entra em nossos pulmões, é capturado pelas hemácias e é carregado por elas para cada célula do nosso corpo. A respiração celular utilizará esses dois reagentes. De forma simplificada, uma molécula de glicose utilizará 6 moléculas de oxigênio e produzirá como resultado 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água e muita energia, estocada na forma de ATP. E olha que interessante, o CO2 que liberamos dos nossos pulmões quando respiramos vem dos nossos alimentos, por meio da respiração celular, como visto nessa reação. E como isso acontece? Bem,
Isso é um fenômeno celular que envolve duas regiões: o citoplasma da célula e as mitocôndrias, organelas responsáveis por grande parte desse processo. No citoplasma, ocorrerá uma das etapas da respiração celular, a glicólise. Já nas mitocôndrias, ocorrerá as outras duas etapas da respiração celular, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Portanto, a respiração celular possui 3 etapas. Apenas a primeira ocorre no citoplasma. As demais ocorrem nas mitocôndrias. A primeira etapa da respiração celular é chamada de glicólise e consiste em um conjunto de reações que quebrarão a molécula de glicose, que possui 6 carbonos, em 2 moléculas de ácido pirúvico, com 3 carbonos cada. Em outras palavras, a molécula é praticamente quebrada no meio. Isso gera 4 moléculas de ATP. Entretanto, para se fazer essa etapa da respiração, é necessário gastar 2 moléculas de ATP. Portanto, o saldo final será de apenas 2 ATPs, 4 produzidos menos 2 consumidos no início. Essa etapa da respiração não envolve consumo de oxigênio. Portanto, a glicólise é uma etapa anaeróbica. Ao olharmos a reação da glicólise, percebemos que a glicose possui 12 hidrogênios e as 2 moléculas de ácido pirúvico possuem, no total, 8 hidrogênios. Onde foram parar os outros 4 hidrogênios da molécula de glicose? Foram parar em 2 outras moléculas, chamadas de NAD. O NAD é um cofator enzimático e transportador de elétrons e hidrogênios, que, ao receber os hidrogênios e elétrons associados, fica energizado. Esse NAD é transformado em NADH. Não falaremos dele agora, mas guarde essa informação para a última etapa da respiração celular, chamada de cadeia respiratória. Portanto, o saldo da glicólise será 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs e 2 NADHs. Agora, falaremos das etapas que ocorrem nas mitocôndrias. As mitocôndrias possuem uma membrana externa e uma interna. Elas ainda possuem DNA próprio e ribossomos do tipo 70S, que são similares aos de bactérias. Interessante, não? Mas vamos agora ao ciclo de Krebs. No momento que entram nas mitocôndrias, os ácidos pirúvicos são preparados para participar do ciclo de Krebs. Para isso, eles são desidrogenados, perdem hidrogênio, formando NADH, e também são descarboxilados, ou seja, já perdem um CO2, formando agora um radical de 2 carbonos, o acetil, que se associa à coenzima A, formando acetilcoenzima A. Essa molécula inicia o ciclo de Krebs. Perceba que o radical acetil, formado no passo anterior, se liga a uma molécula de 4 carbonos, na cor azul, e já são transformados em CO2 nos primeiros passos do ciclo de Krebs. Em outras palavras, o ciclo de Krebs é um conjunto de 8 reações químicas que desidrogenam e descarboxilam esses acetis. A cada giro de 2 piruvatos, são produzidos 6 CO2, que são, no caso, os carbonos dos piruvatos, né? Cada piruvato tem 3 carbonos, 3 vezes 2, 6. Mas, além disso, também são produzidos 8 NADHs, 2 FADH2 e ainda 2 ATPs. Na verdade, são 2 GTPs, mas são muito parecidos. Perceba também que essa etapa não envolve oxigênio, mas é totalmente dependente do oxigênio para ocorrer, porque o ciclo de Krebs ocorre interligado à cadeia respiratória, e essa sim demanda oxigênio para ocorrer. Os CO2 produzidos nessa etapa são justamente as moléculas de gás carbônico que liberamos na respiração. Já os NADH e FADH2 irão para o último passo da respiração, chamada de cadeia respiratória. A cadeia respiratória ocorre na membrana interna das mitocôndrias, mais especificamente nas cristas mitocondriais. É uma etapa aeróbica, ou seja, consome oxigênio, e é a etapa que mais produz ATPs. Nela, os NADH e FADH2 se associarão a proteínas da membrana interna das mitocôndrias, e essas proteínas capturarão e transportarão os elétrons dessas coenzimas, além de capturarem os hidrogênios e jogarem para os espaços entre a membrana interna e externa das mitocôndrias, que a gente chama de espaços intermembrânicos. Isso gerará uma diferença de concentração muito grande de H+, no espaço intermembrânico. E isso ligará à enzima ATP sintase. Essa enzima lembra muito um moinho de fazenda, que gira com a força da água. Só que nesse caso, a força que vai girar a ATP sintase são os hidrogênios passando através dela.
Nesse caso, ocorrerá a conversão da energia química para uma energia mecânica, rodando uma espécie de motor interno dessa enzima. E assim como a energia de um moinho é tão grande, capaz de moer milho até fazer farinha, esse moinho chamado ATP sintase vai rodar com tamanha força que moléculas de ADP e fosfato inorgânico que se associarem a ela serão convertidos em ATP. Haverá a conversão da energia mecânica desse motor em energia química, fazendo com que o ADP se aproxime com força do fosfato, formando o ATP. Fora isso, os elétrons transportados pelas proteínas carreadoras da membrana interna das mitocôndrias terão o gás oxigênio como aceptor final. E os íons H+, que passaram pela ATP sintase, também se ligarão a esse oxigênio, formando como resultado água, H2O. Gente, essa é a respiração completa. Ela é formada por 3 etapas. A glicólise ocorre no citoplasma, enquanto que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem nas mitocôndrias. A etapa que mais produz ATP é a última, a cadeia respiratória. Estudos demonstram que elas produzem 28 ATPs. Ao olhar a equação simplificada da respiração, glicose será quebrada ao nível de CO2. E isso ocorre no ciclo de Krebs. E o oxigênio é transformado em água. E isso ocorre na cadeia respiratória. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a elucidar a respiração celular. Se você gostou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Eu criei uma lista. Eu vou deixar esse vídeo lá no Class, para quem quiser assistir novamente. Em relação às pirâmides ecológicas, elas são uma possível representação gráfica, né, dos níveis tróficos de um ecossistema. Temos 3 tipos de pirâmides, que são a de número, a de biomassa e a de energia. A de número, essa pirâmide, ela representa o número de indivíduos em que ele está em cada nível trófico, né, da cadeia alimentar em um determinado ecossistema. Já na pirâmide de biomassa, é a quantidade de matéria orgânica que está presente no corpo dos organismos de um determinado nível trófico. Na pirâmide de energia, ela representa, né, cada nível trófico e uma quantidade de energia que é produzida. Ela é acumulada por unidade de área, de volume, e unidade de tempo, que indica o fluxo de energia presente. Nos desequilíbrios ecológicos, podemos ver que existe há muito tempo, né, e o homem ele vem promovendo modificações no ambiente, prejudicando o ecossistema. Com isso, tem provocado alterações drásticas na atmosfera, na água, nos mares, nos rios, no solo, e além do mais, provoca desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares, levando à extinção de certos componentes no meio ambiente, o que provoca efeitos desagradáveis. Na poluição ambiental, podemos ver que nem todo desastre é relacionado ao homem, né? É ele que comete. Mas também temos como exemplo os incêndios acidentais que são provocados por raios que devastam áreas florestais. No entanto, o homem, sim, é o maior causador de tais desequilíbrios, porque o que é de importância é o nosso meio ambiente, então nós temos que preservar. Já na poluição da água, podemos ver que os principais poluentes são esgotos que são derramados, detergentes, resíduos industriais e agrícolas, petróleo, lixo. Então, temos que preservar. Na poluição atmosférica, onde está presente nas maiores cidades industriais, como podemos ver na imagem. Lá é soltado no ambiente monóxidos de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, que faz com que essa poluição aconteça. Uma das mais graves é a poluição radioativa, que ela aumenta o nível de mutação
que uma dessas maiores e decorrente é o câncer, né, que tem esse surgimento de diversos tipos, que várias causas ainda não são identificadas. Vamos centrar, falar um pouco sobre relações ecológicas, né, que podemos ver que todos os seres vivos, eles se relacionam, né, com as espécies, um com os outros, tanto da mesma espécie quanto de espécies distintas. Então, essas relações ecológicas são interações entre os seres vivos em um determinado ambiente. Esses tipos de associações das relações dos seres vivos estão relações harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas que não vão causar prejuízo aos participantes. Já as desarmônicas são aquelas relações em que vão sim haver pelo menos prejuízo a um dos participantes. Nas relações harmônicas, temos as intraespecíficas, que está a sociedade e a colônia, e as interespecíficas, que está o mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Já nas desarmônicas intraespecíficas, temos o canibalismo e a competição. E as interespecíficas, o amensalismo, competição, predatismo e parasitismo. Vamos ver um pouco mais de cada uma. Nas relações ecológicas intraespecíficas, ocorrem relações ecológicas são relações que ocorrem entre organismos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Já nas relações intraespecíficas, são relações que ocorrem em indivíduos de uma mesma espécie. Competição intraespecífica quer dizer que o organismo de uma das espécies que competem entre si, por si ou mais recursos do ambiente, como alimento, parceiro de reprodução, abrigo, água, luz, locais para construir seus ninhos e entre outros. A cooperação intraespecífica são organismos de uma mesma espécie que cooperam entre si, como, por exemplo, as colônias, as sociedades. As relações harmônicas intraespecíficas, sociedade e colônia. A sociedade é o agrupamento estável com divisão de trabalho e cooperação, como, por exemplo, as abelhas, as formigas, cupins, morcegos. Nessa imagem, podemos ver, né, uma abelha operária colhendo o néctar da flor e abaixo uma colmeia com seus operários e uma rainha. Nisso a gente pode ver, né, que está tendo a divisão do trabalho e a cooperação entre elas. Nas colônias, há uma união anatômica dos organismos de um grupo, podem ser homotípicas, que são indivíduos sem diferenças morfológicas e sem divisão de trabalho, ou heterotípicas, que são indivíduos diferentes e têm divisão de trabalho, como, por exemplo, determinadas algas e caravela portuguesa. Relações harmônicas interespecíficas, o mutualismo, protocooperação. O mutualismo são indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando um vínculo de dependência. Ambos se beneficiam. Vida em separado se torna impossível. Como exemplo, os líquens, fungos, mais cianobactérias, cupins e protozoários, que dirigem a celulose em seu organismo, micorizas, fungos mais raízes de plantas. Como na imagem podemos ver, né, a micoriza vista ao microscópio eletrônico. Na protocooperação, são indivíduos que cooperam entre si, mas não dependem um do outro para sobreviver, como, por exemplo, paguro e anêmona, aves e mamíferos. Nessa figura, podemos ver o anu preto, né, que ele come os carrapatos, que é encontrado entre os pelos da capivara. Então, eles estão cooperando entre si, porém eles não dependem um do outro.
Relações harmônicas interespecíficas, tem elas o comensalismo e o inquilinismo também. O comensalismo, elas são duas espécies que se associam e apenas uma delas se beneficiam, sem haver prejuízo para a outra. Como, por exemplo, tem nessa imagem, né, o peixe piloto, ele está preso ao tubarão, para se alimentar dos restos de alimento, de comida do tubarão, e também se locomover com mais agilidade, né? Então, eles estão associados e se beneficiando. No inquilinismo, uma das espécies usa a outra como abrigo sem causar prejuízo, como vemos na imagem, né, também. Um exemplo é as orquídeas e as bromélias associadas a uma árvore de grande porte. Desarmônicas intraespecíficas, competição e canibalismo. Na competição, são seres vivos de uma mesma espécie que competem por alimento, território, parceiros, energia. No canibalismo, é o ato, né, no qual o indivíduo ele vai se alimentar de outros de uma mesma espécie. Desarmônicas interespecíficas, competição. Duas espécies, elas não podem conviver no mesmo habitat e com o mesmo nicho indefinitivamente, pois a competição será tão grande que apenas a mais adaptada sobreviverá, como podemos ver na imagem. No comensalismo, é uma espécie que ela inibe o desenvolvimento de outra, como, por exemplo, uma liberação de antibióticos por um determinado fungo, que causa a morte de várias bactérias. Interespecíficas desarmônicas. O predatismo, que é um indivíduo que mata o outro para se alimentar, né, como a cobra, a serpente, que se alimenta do rato. O parasitismo, o parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, que debilita, como, por exemplo, uma lombriga no intestino do ser humano, lagarta e folhas, e carrapato em um cachorro. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Bons estudos. Gente, eu vou colocar agora a frequência aqui no chat. Vocês respondam e aí vocês já podem ir saindo. Eu vou postar o material no YouTube, viu? Aí vocês assistem, preencham a frequência, vocês me digam alguma sugestão, se tem alguma dúvida, vocês me digam aí se gostaram da aula. Vou interromper aqui a gravação.